Muito bem, de volta aqui com vocês, AgroEffect Live Series, para hoje ouvir o presidente da BCC, Francisco Fleck, falando sobre cavalo crioulo, sobre os mais diversos assuntos que envolvem a raça crioula. E estamos aqui aguardando então o presidente, que já nos sinalizou aqui pelo WhatsApp que está chegando, que está entrando, e a gente vai abordar esses assuntos relacionados à raça, as novidades. O presidente já está conosco, então já vamos chamá-lo aqui para... Presidente, uma boa noite. Boa noite, Nestor. Tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui nesse dia abençoado com chuva aí, bom para a agricultura, né? O pessoal que está precisando da chuva, ela chegou. Verdade, verdade, verdade. Sabe que tá parecendo que realmente que é um dia abençoado, no meu ponto de vista. Várias coisas importantes acontecendo aí no nosso setor, no nosso país. Eu acho que tivemos hoje uma reunião entre os poderes em Brasília, que já deveria ter acontecido há 2 meses atrás, né? E esperamos que agora a gente possa trabalhar unidos pelo enfrentamento dessa pandemia tão séria e tão forte, né? Que está nos trazendo essa crise tão importante. Pois é, presidente, a gente espera, né, e que passe logo, e a gente também, né, tínhamos toda uma programação para o ciclo que a gente vinha acompanhando, que teve que ser interrompida, infelizmente, por esse momento, foi necessário, né, mas sempre com o pessoal trabalhando aí firme e forte também da BCC para poder manter, né, as atividades, poder manter as explicações ao público que a BCC vem fazendo nesse momento, né, presidente? É verdade. Nestor, eu te comentei pelo WhatsApp agora no meio da tarde que talvez tivesse um furo de notícia aqui durante a live e realmente nós temos. Vamos deixar um suspensezinho no ar. Vou responder a tua pergunta primeiro. Realmente a BCC vem trabalhando muito nessa época difícil aí. Nós iniciamos esse período de quarentena, né, nesses últimos 2 meses. Na mesma semana em que a maioria dos municípios e o governo do estado e quase todos os governos do Brasil decretaram o início da quarentena, a BCC também decretou no dia 17 de março o encerramento momentâneo das atividades do cavalo crioulo, né? Todos os eventos oficiais ali que estavam marcados, que poderiam ser marcados, né? Que nós temos um prazo antes dos eventos para serem solicitados, foram cancelados exatamente em razão dessa questão aí da pandemia mundial. Nos encontrávamos ali naquele momento, em março, com a chegada do vírus no nosso país, ainda aquela discussão se já tinha transmissão local ou não tinha transmissão local, mas a gente vendo a agressividade desse vírus e o estrago que ele vinha fazendo em alguns países que não estavam tomando precaução adequada para conter a disseminação, para conter a contaminação de muitas pessoas ao mesmo tempo desse vírus. Por sorte, para alguns estados, aquele momento ainda era um momento inicial da curva exponencial, né? Eu acho que todo mundo viu aí a questão do que pode acontecer se o vírus é deixado livre, né? Uma contaminação que poderia rapidamente chegar a um número de pessoas que a gente não teria capacidade de ajudar no nosso sistema de saúde. Então, conseguimos ali naquele momento frear o vírus. Outros estados e municípios do país já se encontravam numa fase
mais avançada do número de infecções e talvez não tomaram as mesmas precauções com a mesma intensidade. E hoje a gente vê que nesses locais aí estão pagando muito caro por isso, né? E tendo que fazer agora cada vez mais isolamento, cada vez mais penalizando a atividade econômica porque não tomaram as devidas precauções com o tempo. Por sorte, eu acho que na maior parte do Brasil e aqui onde está a sede da BCC, no estado do Rio Grande do Sul, as medidas tiveram um efeito por terem sido tomadas na hora certa e a gente está começando a retomar as nossas atividades. A BCC ficou todo o mês de março e o mês de abril trabalhando em home office, a BCC estava fechada, o parque de exposições do Defonso Simões Lopes em Pelotas também estava fechado. A partir agora do mês de maio, que então se retornou com a sede da BCC recebendo fisicamente, mas com toda uma série de protocolos aí de cuidados que foram tomados em relação aos cuidados com o vírus. E agora nos estamos preparando para retomar as nossas atividades aí, também das nossas provas e das nossas seleções morfológicas. Uhum. Inclusive já tem aqui perguntas, né, alguns participantes aqui, né, ansiosos aí pelo retorno do ciclo, se tem já uma previsão, né, todas essas questões, né? O furo, então, agora eu vou dar o furo. Acabamos de receber, faz, eu acho que 15 minutos, 20 minutos, uma cópia do documento que dá autorização pela Secretaria da Agricultura, que autoriza o Parque de Exposições Assis Brasil, então, a sediar as provas de seleção, atividades de seleção da raça crioula. Nós já tínhamos uma autorização da Prefeitura de Esteio para a realização das atividades, que em último análise é a prefeitura quem determina essa realização, mas como nós trabalhamos com a nossa sede da nossa Cidade do Cavalo dentro do Parque de Assis Brasil, que é do governo, e o nosso evento exige a geração de uma guia de trânsito animal estadual para que os animais possam se deslocar até aqui para realizar nossas atividades e nossas provas. Estamos aguardando um ok do governo do estado. E hoje, após uma análise e várias observações do gabinete estadual do combate ao Covid, conseguimos então uma autorização para trabalhar, para realizar nossas atividades de seleção dentro de um protocolo muito rígido de cuidados sanitários, né? De distanciamento social, de controle de pessoas. Vamos trabalhar só com os ginetes e as suas equipes, proprietários, veterinários, ou seja, só profissionais envolvidos com as provas, equipes de julgamento e da diretoria da associação. E vamos assim conseguir retomar o nosso ciclo. Devemos anunciar ainda hoje nas redes sociais da BCC um comunicado com essa previsão, inclusive com um calendário de eventos já previsto para iniciar no próximo mês e no decorrer aí dos próximos meses até chegarmos em agosto com a seleção de todos os animais que irão participar da Expo Inter, em data que ainda vai ser definida pelo governo do estado. Bom, tá aí então, presidente, uma boa notícia aí para o pessoal que acompanha a raça crioula, que estava com saudades, então, de ter esse acompanhamento do ciclo, claro, né, com todos esses protocolos, com toda essa rigidez que o momento nos proporciona, né, de ter, mas podendo aí dar continuidade, né, a esse ciclo tão importante, porque, além de tudo, a gente fala muito que não é só uma questão de prova, mas é toda uma questão econômica também que envolve criadores, ginetes,
veterinários, muitas vezes, que também é importante nesse ciclo todo, né? Exatamente, Nestor. Nós viemos trabalhando aí nessas últimas semanas, exatamente para conseguir obter esse retorno das nossas atividades, principalmente pensando, né, nessa cadeia de profissionais que está envolvida com o cavalo crioulo. Nós temos um trabalho da Escola Superior Luiz de Queiroz, que de 2012, que coloca mais de 300 mil empregos gerados só pelo cavalo crioulo no Brasil, a grande maioria deles aqui no estado do Rio Grande do Sul, e uma geração de mais de 1,5 bilhão de reais em valor agregado. Quando se leva isso para toda a cadeia da equinocultura, é um número impressionante. Então, nós que estamos aqui hoje representando as entidades de raça e setoriais, temos essa obrigação de cuidar dessa cadeia econômica, dessa cadeia produtiva. Mas é importante a gente ressaltar que a questão sanitária, né, a questão de cuidado vai ser prioridade número 1. A gente tem muita consciência de que estamos num momento muito grave, né? Nós ainda estamos com um decreto de calamidade pública no país e no estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa muito séria. O combate à contaminação desse vírus é muito sério, tanto que está causando todo esse dano. Então, nós vamos fazer essas atividades, retomar essas atividades que são tão importantes para a economia, com um cuidado muito grande na questão sanitária. Nós não queremos absolutamente ter nenhum risco desnecessário para contaminação, para disseminação do vírus entre os participantes aqui dessas nossas atividades de seleção. E vamos ser muito rígidos. Nós temos um protocolo desenvolvido junto à Santa Casa de Misericórdia, aos técnicos da Santa Casa, a doutora Tereza, que é infectologista, o doutor Ricardo Crefe, que é diretor técnico da Santa Casa e que é diretor também da BCC, e vamos seguir esses protocolos à risca, com muito cuidado, contribuindo com o que eu acho que todos nós devemos fazer hoje, né? Eu acho que estamos sendo chamados a exercer a cidadania de uma maneira muito forte nesse momento, né? Temos que dar exemplos todos de como nos comportar como cidadãos e ajudar a combater a disseminação. O vírus ele realmente é tem um poder de contágio muito grande, mas se todos tomarmos cuidados, que todos sabemos quais são, né, de distanciamento, de limpeza das mãos, de descontaminação, de cuidado, a gente pode sim voltar ao nível de atividade econômica que garanta essa cadeia tão importante, continuar gerando seus empregos e a sua renda, e ao mesmo tempo manter um cuidado tão importante com a saúde de todos nós e de todas as nossas famílias, né, os nossos entes queridos, que a gente sabe que precisamos até que tenhamos aí algum remédio ou alguma vacina que realmente se demonstre eficaz para combater esse vírus. Tudo bem, presidente, eu acho que a gente conhece o trabalho da BCC, sabe, sempre essa responsabilidade, nada mais que saber, né, dessa preocupação da BCC em assegurar, né, essa segurança para todas as pessoas. Presidente, também a gente teve nesse momento da pandemia a questão das vendas, né, muitos leilões ocorreriam presencialmente foram cancelados, mas foram transferidos para o ambiente virtual. E a gente viu, inclusive noticiou durante o mês de abril também, e agora em maio, o sucesso, né, o que esses leilões tiveram, que continuaram movimentando o mercado, continuaram movimentando essa economia. Como é que está sendo essa avaliação nesse momento desse mercado e dessa ideia que o criador
comprou de continuar investindo mesmo nesse momento difícil, nessa modalidade que já existia, mas não era tão comum assim. Nós estamos muito felizes com o desempenho da raça nesse momento, particularmente o desempenho comercial, os leilões com muita liquidez, com muito boa valorização. Naquele primeiros 30 dias de quarentena, a BCC fez um trabalho direto de apoio aos leilões, ajudando na divulgação para manter, né, aquele momento de incerteza. E a partir daí a coisa eu acho que engrenou. Tivemos vários preços muito interessantes, médias muito boas e, como eu falei, muito boa liquidez. Eu acho que é mais uma vez a raça crioula surpreendendo positivamente, né, em momentos difíceis. Nós já vínhamos enfrentando aí, saindo de uma recessão técnica verdadeira alguns anos atrás. Aí o país ainda vinha se recuperando dessa recessão, agora com mais essa questão da pandemia, e a raça crioula sempre mostrando valorização. Da mesma forma, os centros de treinamento continuaram preparando seus animais, os criadores investindo, a BCC sempre também apoiando que isso acontecesse, porque vínhamos trabalhando para a retomada do nosso ciclo, que agora conseguimos essa autorização, né, para reiniciar. É importante frisar que essa nossa autorização ela está ligada a um controle das condições do vírus no nosso estado e na região sanitária de Esteio, principalmente Esteio e Canoas. Enquanto tivermos bandeira laranja, temos autorização para funcionar. Havendo uma piora da bandeira, nós perderemos essa autorização. Então, mais um motivo para que a gente faça um trabalho muito importante de cuidado, inclusive de apoio a esses municípios para manterem a sua questão sanitária dentro do controle, né? Isso que é até importante, né, presidente, essa capacidade de mobilização que o Cavalo Crioulo tem, que a BCC movimenta junto com seus associados, com a comunidade criolista em geral, em passar essas orientações de que é importante manter esse status para que possa ter essa continuidade do ciclo. Exatamente, exatamente. E isso é verdadeiro para todos os setores da atividade econômica, né? A gente vê aí os shopping centers recém agora sendo abertos em Porto Alegre, eles certamente são essa ponta mais sensível, né? No momento que piorarem as condições sanitárias, com números de infectados, número de leitos ocupados, perderão a possibilidade de trabalhar. Então, eu acho que é um exemplo que eu estou dando, né? Mas em todos os setores, nós temos que ser muito sérios, como eu disse, dar exemplo de cidadania e de realmente trabalhar com o distanciamento controlado, com o uso de equipamento de proteção, visando não piorar, não sair, que a situação sanitária não saia do controle e que a gente possa manter a nossa atividade econômica, né? Muito importante a gente está sempre muito focado nessa seriedade, né, que a gente deve enfrentar essa questão dos protocolos sanitários para que a gente possa manter a economia funcionando. Bom, presidente, a gente estava falando agora há pouco dos leilões, né, dessa liquidez, desse mercado que continuou movimentado durante esse período de isolamento social, que ainda ocorre, mas naquele início que muita gente ficou por questões de incertezas, não sabendo para o que queria acontecer. E o mais importante também disso é que movimentou também o mercado do Brasil Central, do Norte, que é um dos alvos da BCC, que é um trabalho que a gente acompanha desde sempre, de fomento, né, às raças. Como é que está vendo esse momento também dessa expansão, que cada vez mais o cavalo crioulo não é mais um cavalo só do Rio Grande do Sul, mas é do Brasil e até do mundo, né? Exatamente, doutor. A BCC tem um plano estratégico de trabalho, né? Que é revisto anualmente. E dentro desse planejamento estratégico, uma das prioridades muito claras é realmente o crescimento da raça
no centro e no norte do país, no centro-oeste e no norte do país. A importância desse planejamento estratégico feito lá atrás e posto em prática pelas diretorias que se sucedem, é que nós estamos tendo um retorno muito importante exatamente nesses setores. Nós temos um crescimento da raça em todas as regiões, mas o crescimento aí no centro, centro-oeste e norte do Brasil é quase o dobro do que o crescimento médio do país. Então, isso mostra realmente que o cavalo crioulo está se tornando cada vez mais um cavalo brasileiro. Eu acho que nos leilões isso apareceu também. Eu acho que uma coisa muito importante para isso, para essa conquista do cavalo crioulo, é o trabalho de seleção da raça que vem sendo feito aí com 39 anos, vamos fazer esse ano de freio de ouro, de seleção morfológica, do trabalho dos conselhos técnicos da BCC, do corpo de inspetores técnicos da BCC, que vem sendo muito sérios e muito focados em desenvolver, né, e selecionar os melhores exemplares do cavalo crioulo, que é essencialmente um cavalo de sela. Né? Nós temos nos nossos 3 maiores pilares de seleção, que é o freio de ouro, a marcha de resistência e a seleção morfológica. 2 deles são basicamente de um cavalo puro de sela, e a seleção morfológica, onde atuam os mesmos jurados que trabalham em freio de ouro e trabalham em marcha, e trabalham provas de proprietário, em todas as provas. A seleção morfológica também é muito baseada num cavalo que tem capacidade atlética, né? Num cavalo que tem capacidade física para desenvolver provas, ou seja, num cavalo de sela. E esses quase 40 anos do freio de ouro desenvolveram um cavalo maravilhoso, um cavalo fantástico, que é esse cavalo que está tomando o Brasil, né? Nós tivemos alguns movimentos há décadas atrás de animais levados para o centro e para o norte do país, mas não tinham absolutamente a qualidade desses animais que estão indo agora. Hoje nós temos criadores no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, núcleos estruturados, apoiados pela BCC, que criam lá e que trabalham com a melhor genética do cavalo crioulo. E isso, sem dúvida, está nos dando uma capacidade de competição muito grande. E nós temos que cuidar muito, porque existe ainda o risco de deixarmos nos levar por atalhos aí, de facilitar e de afrouxar na questão da seleção do nosso cavalo, da qualidade, principalmente dos nossos machos, que são usados na reprodução e em questões como padrão racial, tamanho de animais, né? Muito importante para o Brasil Central e para o Brasil, para o Centro-Oeste, para todo o Brasil, um animal de bom porte, né? De um porte mínimo necessário, que é esse cavalo que nós temos hoje, o cavalo do freio de ouro. Então, temos que manter esse foco nessa qualidade. E esse cavalo está nos levando não só a um crescimento no país, como um crescimento fora do país, né? Nós temos associações de raça associadas à FIC já nos Estados Unidos e em vários países da Europa. E o ano passado fizemos um trabalho, eu acho que um divisor de águas, junto com a Associação Italiana de Criadores de Cavalos Crioulos, a ANAC. A BCC deu todas as condições para que a ANAC que promovesse na Fiera Cavalli, em Verona, a primeira edição do Freio da Europa, onde nós estivemos lá, fizemos o julgamento, levamos a premiação, fizemos uma parceria fantástica, e estiveram presentes concorrendo animais da Itália, da Áustria, da França, da Alemanha, da Suíça, e, se eu não me engano, acho que não ficou ninguém de fora, mas uma presença muito grande dentro da Fiera Cavalli, que é uma feira somente de cavalos, gigantesca, que é realizada na cidade de Verona há 121 anos. Foi muito importante, e isso também já está resultando em questões econômicas. Tivemos vários animais vendidos agora, durante esses leilões da pandemia, para a Itália, para a Alemanha, agora no último final de semana também. Eu sei de animais da modalidade de rédeas que foram agora há pouco
adquiridos por criadores da Itália também para competir no Brasil, depois competir nos Estados Unidos, depois ir para a Itália. Então, é um mercado importante e não só um mercado, né? É mais uma fronteira para o cavalo crioulo. Nós somos uma associação de criadores de cavalos crioulos. Então, eu acho que esse também é um sucesso, porque crescemos no centro, no centro-oeste e no norte, porque nós apoiamos criadores de cavalos crioulos que estão nessas regiões, para que eles produzam bem, produzam qualidade e que a raça esteja nesses estados e nessas regiões, e não simplesmente de quem já é criador vai estar vendendo, né? Não queremos compradores, nós queremos mais criadores e que a raça se consolide nesses locais, né? Como uma raça realmente criada e com sócios produzindo nesses locais. Pois é, a gente vê, né, a grande força, né, que tem, especialmente aí do usuário, especialmente do laço, né, que tem sido uma porta de entrada muito importante, o desempenho do cavalo crioulo, próprias rédeas, né, dos Estados Unidos, como falou, e o próprio cavalo crioulo crescendo na modalidade, ganhando títulos importantes, e também, né, a própria questão do próprio trabalho, né, que a própria agricultura agropecuária lá em cima, no centro do país, que precisa de um animal forte, e o cavalo crioulo cumpre essa função, né? Bastante, bastante. Nós até nessa questão dos cavalos de trabalho, é um dos fatores que nós consideramos que os números de crescimento no centro e no centro-oeste do país, principalmente, são abaixo do número que nós temos, são subestimados, porque tem muitos animais sendo usados para trabalho e que garanhões que cobrem éguas comuns, ou às vezes éguas crioulas, mas que os criadores lá da região não estão registrando, porque querem os animais exatamente para o trabalho, naquelas grandes extensões. Então, animais que não estão entrando na contabilização, mas que são crioulos, que estão lá trabalhando, né, com genética de crioulo, e realmente substituindo aqueles animais, normalmente mulas, né, que eram quem aguentavam esse trabalho em grandes extensões. E hoje nós provamos, o cavalo crioulo conseguiu chegar com qualidade, com quantidade nesses locais, para substituir com muito mérito, né, levando docilidade, levando beleza, levando comodidade associada a essa rusticidade e essa capacidade de trabalho que tem os muares, né? Então, esse também realmente é um dos motivos que o cavalo vem crescendo muito. Só passando aqui os recados de algumas pessoas colocaram aqui na lista, que o Thales Silveira, né, nosso amigo lá do Canal Rural, grande abraço a nós pela conversa. A tia Lila, parabéns pelo teu trabalho no cavalo crioulo, beijos da tia Lila, mandando, presidente. Beijo, tia Aqui. Lila. Obrigado. E Chico Bastos também, parabéns, abraço grande pelo trabalho desenvolvido. Um abraço ao Chico, Então, abraço ao Thales também, nosso companheiro lá do canal. tá aí o pessoal se manifestando também, né, mandando algumas perguntas e também mandando algumas considerações. Presidente, voltando ali então, a gente falou ali da questão da Europa, né, essa importância desse trabalho que começou quando a FIC também teve aqui há 2 anos, estava ocorrendo nessa mesma época, a FIC, que começou, né, já esse movimento de unir os europeus também, né, e a Europa acaba sendo uma porta de entrada até para a genética brasileira. Exatamente, nós encontramos lá na Europa, na Feira Cavalli, um ambiente de um trabalho importante, um trabalho de qualidade, feito principalmente por criadores uruguaios, que já estão comparecendo lá nessa feira já há alguns anos. Vários exemplares de origem uruguaia, alguns exemplares de origem argentina. A Argentina tem um trabalho importante na Alemanha, Uruguai, Argentina, perdão, um trabalho importante na França, Uruguai um trabalho importante na Alemanha e também na Itália. Vários animais de origem brasileira em todos esses países, genética brasileira também, mas não tínhamos ainda um trabalho efetivo assim de criadores da BCC
direto, assim, em conjunto com as associações desses países e com criadores desses países. Eu acho que essa nossa participação na Feira Cavale em novembro criou esse vínculo importante. Tivemos eu como presidente, o Frederico Araújo como superintendente do Serviço Genealógico, fazendo contato, registrando animais lá na Itália. E eu acho que isso também abriu aí as portas, levou uma credibilidade do cavalo brasileiro que já tinha, né? E sem dúvida, o Brasil hoje tem a melhor genética da América Latina e, consequentemente, a melhor genética do mundo no cavalo crioulo, devido à seleção do freio de ouro. E com isso, então, estamos aí vendo a busca da nossa genética por criadores do velho continente aí. Muito bem, muito bom acontecendo isso. Pois é, presidente, está aqui o perfil, até pedir ao presidente aqui o nome, Avete Veríssimo. Parabéns, grande beijo, presidente, grande trabalho. Pegaste um momento difícil, estás dando mostra da tua competência e dedicação à raça. Agradecemos. Carinho aí do pessoal da comunidade Adriana tirolita aí. Veríssimo. Adriana Veríssimo. Um Adriana abraço, Adriana. está aí mandando então esse recado. Bom, presidente, Obrigado. chegando agora, a gente chegando aqui na reta final, né, a gente com essas boas notícias relacionadas ao ciclo, que deve, então já vai ter esse anúncio, né, o pessoal que estiver nos acompanhando daqui a pouco estão nas redes sociais, no site da BCC, também acho que parabenizar aqui também o trabalho lá da equipe de comunicação, liderado pela Frantini, né, que a gente tem essa sincronia, esse trabalho junto com eles. O que se esperar a partir de agora, essa retomada do ciclo, e também do próprio momento do mercado do cavalo crioulo. Eu acho que com a retomada do nosso ciclo, a gente vai conseguir manter aí esse bom momento que, como a gente comentou, né, durante todo esse tempo de quarentena, os leilões com muita liquidez, com muito boa valorização. A retomada do ciclo traz essa tranquilidade aí de que poderemos terminar esse ciclo 19 e 20 e iniciar um novo ciclo. Aquelas provas de usuários que nós chamamos esportivas foram colocadas mais para o final do ano, provas jovens, proprietário, doma e tal. E nós vamos focar agora, então, nesse momento de realizar então a finalização do ciclo do freio de ouro com as suas semifinais e realizar prévias morfológicas para a Expo Inter. Da mesma forma, a realização da marcha de resistência, que também é uma das nossas provas de seleção no município de Jaguarão. É uma prova também com possibilidade de nós realizarmos com um protocolo muito eficiente de distanciamento, ninguém precisa chegar perto, podemos realmente realizar a prova seguindo todas as orientações aí do distanciamento controlado que é proposto pelo governo do estado. Eu acho que é uma medida exemplar que a gente está tendo no país e no mundo de um método de controle muito eficiente e que devemos, como eu disse, todos trabalharmos muito focados em cumprir com esses protocolos sanitários, em não permitir a disseminação do vírus, manter segurança para as nossas famílias, para a nossa população e, ao mesmo tempo, retomar a nossa atividade econômica tão importante, como eu falei, uma geração muito grande de empregos e de geração de renda, que é a nossa atividade do cavalo crioulo. Bom, presidente, queria já agradecer, então, né, essa participação aqui conosco e também agradecer muito, né, esse trabalho, essa confiança que a gente tem de estar com vocês já há um bom tempo, podendo divulgar o cavalo crioulo, podendo contar as histórias do cavalo crioulo, mostrar essa raça também para todo o Brasil, e para nós é um grande orgulho de poder estar junto nessa caminhada. Nós é que agradecemos, Nestor, pela parceria aí que nós temos com toda a equipe da AgroEffective. E eu acho muito importante ressaltar a importância do jornalismo profissional
essa profissão que tu representas tão bem, um jornalista premiado várias vezes, reconhecido em todos os setores em que trabalhou, agora executando brilhantemente essa questão aí de assessoria, esse ponto de assessoria de imprensa, e tão importante. Eu acho que nesse momento aí que se põe em dúvida a importância do jornalismo profissional, nós devemos nos posicionar muito fortemente em favor dessa categoria, que tem compromisso em levar a verdade, a notícia séria, e não interessando a quem doer ou quem não doer, porque órgãos respeitados de imprensa, de comunicação, eles têm sim obrigação de falar a verdade, podem ser levados à justiça se não fizerem isso. E as pessoas que se escondem atrás de fake news e de notícias de WhatsApp e de notícias sem comprovação, elas pensam que estão livres desse problema, mas não estão, né? A transmissão de mentiras e de fake news é um crime muito sério, que é um problema que nós estamos seguindo agora, e o mais importante para não sofrermos com isso é buscar a notícia realmente em locais com veracidade comprovada, com credibilidade, como é o caso do trabalho que vocês fazem aí. Então, muito obrigado, é uma honra poder contar com o trabalho de vocês. Não tá, presidente, muito obrigado pelo depoimento, e lembrando a todos, agradecendo a todos que participaram conosco, e lembrando que a gente continua amanhã, 5 da tarde, a live cultural da semana, que é uma participação especial de Joca Martins amanhã. Presidente, até mais, tchau, tchau. Valeu, até mais, Nestor, um abraço.